Olá, conversaremos agora sobre o lote econômico de compra, no contexto da gestão de materiais, uma tentativa de otimizar os custos associados à manutenção de estoques e ao ressuprimento. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: compreender a figura do lote econômico de compra e saber calcular o valor desse lote econômico de compra. De conversas anteriores, vimos que, em linhas gerais, o custo da gestão de materiais costuma envolver preocupações associadas sobre o custo de estocagem. Esse custo de estocagem, ele é função de um custo unitário de estocagem e do estoque médio que mantemos. Então, adotando a política de ressuprimentos periódicos, nós podemos dizer que, se eu começo um período com a quantidade Q em estoque, à medida que o tempo avança, essa quantidade sendo sucessivamente ressuprida, vai nos dar um estoque médio igual a Q sobre 2. Daí, então, esse custo total de estocagem é função desse estoque unitário e de um estoque médio, que podemos assumir como Q sobre 2. Então, ele tem um comportamento crescente em função aí da quantidade comprada por pedido, mas, por outro lado, também temos que entender o custo do pedido, que vai ser função do custo unitário do pedido e do número de pedidos que eu faço. Por sua vez, o número de pedidos que eu faço vai representar a relação entre a demanda que eu preciso atender e a quantidade que eu compro por pedido. Logo, se eu tento entender esse custo total de pedido, ele é uma função inversa. Assumindo que a quantidade comprada por pedido como variável, ele é uma função inversa. Logo, existe uma relação decrescente. À medida que eu compro uma quantidade maior, eu faço menos pedidos e, a partir daí, o custo total de pedidos vai ser menor. Onde vimos isso em outra conversa, em que discutimos aí aspectos relativos ao custo da gestão de materiais. Bom, como na verdade os dois custos vão se fazer presentes no processo de gestão, então, na tentativa de otimizar o processo como um todo, eu vou ter que considerar a soma dos dois custos, eu vou ter que considerar as particularidades associadas aí a essa soma envolvendo tanto a estocagem quanto o pedido. E no momento que eu faço essa soma, eu posso também começar a tentar buscar algum ponto de otimização, um ponto, por exemplo, da quantidade comprada, que torne mínimo esse custo total, representado aí pela soma do custo de estocagem com o custo de pedido. Então, esse ponto mínimo é o que nós vamos chamar de lote econômico de compra, objeto da nossa conversa de agora. Então, se eu resolvo sobrepor em um mesmo gráfico o custo de estocagem com o custo de pedido, aí eu poderia colocar em verde o custo de pedido, né? Em azul o custo total de estocagem, aí se eu somo, eu vou ter uma função do custo total da gestão do material. Ora, e nessa curva de custo total da gestão do material, eu percebo que existe aqui uma região de mínimo valor. Se eu busco nessa região de mínimo valor, o ponto de mínimo valor, esse ponto, ele é chamado então de lote econômico de compra. Então, o que é a figura do lote econômico de compra? É a quantidade comprada que faz com que esse custo total da gestão de materiais ele seja mínimo. Quer dizer, eu teria então um ponto de mínimo custo comprando o leque. Essa visão que nós estamos tendo aqui é uma visão simplificada, onde eu estou assumindo demanda constante e inexistência de estoque de segurança, suprimentos automáticos, quer dizer, uma série de simplificações. Então, temos aqui a figura do que vamos chamar de lote econômico de compra. Então, conceitualmente, o lote econômico de compra representa essa quantidade comprada por pedido, que faz com que o custo da gestão de materiais diretos seja mínimo.
é o valor que precisamos comprar para poder ter esse custo mínimo. Se eu vou tentar obter uma expressão que permita encontrar o leque sob o ponto de vista matemático, eu poderia então desenvolver a função lá do custo total da gestão do insumo, do material, que por sua vez é a soma do custo total de estocagem com o custo total do pedido. Então, se eu substituo aí as equações, eu tenho que o custo total de estocagem é o unitário vezes o estoque médio. O custo total de pedidos é o unitário do pedido vezes a quantidade de pedidos que eu faço. Se eu somo os dois componentes, aí eu tenho um custo total. Em linhas gerais, o que representa essa equação que aqui eu estou colocando? Essa equação representa um polinômio, onde a variável de tomada de decisão seria a variável Q. Se eu apresento esse polinômio em função de Q, eu posso, nessa função polinomial, para obter o ponto de mínimo valor, usar lá um conceito do cálculo, que é o conceito aí de derivada igual a zero. Eu posso derivar essa função, assumindo Q como variável, e a partir daí, esse ponto que eu vou obter vai ser o ponto, então, de mínimo valor. Desenvolvendo, então, o polinômio, essa é a função de custo total. Vou colocar explicitamente em função de Q. Quando eu coloco, então, Q em evidência, eu tenho esse polinômio daqui. E a partir daí eu vou derivar em função de Q. E qual é a regra da derivada? Eu passo para cá o expoente e depois eu subtraio de 1. Então, se eu faço isso, o que é que eu vou acabar descobrindo? Eu vou acabar descobrindo que, subtraindo de 1 e passando o expoente para cá, subtraindo de 1 e passando o expoente para cá, eu vou acabar descobrindo que, colocando Q aí em evidência, eu acabo permitindo a possibilidade de calcular o lote econômico de compra, o ponto da quantidade comprada que torna o custo mínimo, por meio aí da raiz quadrada de 2 vezes o custo unitário de um pedido, multiplicado pela demanda, e tudo isso daqui dividido pelo custo unitário de estocagem. A partir daí, um cuidado grande tem que ser tomado. Qual cuidado? Esse custo unitário de estocagem e essa demanda tem que estar numa mesma base. Logo, se a demanda for anual, esse custo unitário de estocagem também precisa ser anual. Se a demanda for mensal, o custo de estocagem tem que estar numa mesma base mensal. Então, o que seria esse lote econômico de compra? Aí seria essa quantidade comprada que torna o custo da gestão de materiais diretos mínimo, e nesse caso, para obter, teria uma formuleta aí que nós poderíamos aplicar e a partir daí calcular essa quantidade comprada. Lembrando que em relação a essa fórmula, a demanda e o custo unitário de estocagem precisam estar apresentados em uma mesma base. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos, que envolviam compreender o conceito do lote econômico de compra e saber calcular o valor aí desse lote econômico de compra a partir de uma equação que permite obter o seu valor. Em outra conversa, verificaremos aplicações práticas sobre como calcular na prática o lote econômico de compra. Bons estudos!